Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 25 de Números. É um capítulo que vai mostrar para a gente a infidelidade dos israelitas. Lembra onde que nós estamos agora? Nós estamos em Moab, porque os israelitas alcançaram Moab, né? Venceram os amorreus e estão prestes a entrar na terra prometida. Então eles estão acampados em Moab. O rei moabita já estava muito preocupado com a situação. Esse povo aqui acampado aqui, daqui a pouco eles acabam com a gente. Mandou chamar Balaão para amaldiçoar. Balaão, em vez de amaldiçoar, abençoou. Mas o povo está lá. Mas o que vai acontecer? Esse povo hoje vai mostrar a sua infidelidade a Deus. Vamos ver, tá bom? Obrigado vocês todos que estão fazendo essa caminhada. Obrigado por estar participando desse curso bíblico, obrigado por estar participando desse aprofundamento. Vocês sabem que, na verdade, a proposta é a gente ler a Bíblia inteira. Então, digo aí vocês que estão chegando nesse momento, tem todos os capítulos, desde o primeiro capítulo de Gênesis, você pode ir fazendo, pode ir lendo junto comigo, aprofundando, e depois, cada dia, de segunda a sexta, sempre tem um capítulo novo e sempre tem um aprofundamento para a gente entender e compreender a palavra de Deus. Obrigado pelos comentários de vocês. Olha, eu sempre leio todos os comentários, né? Às vezes a pessoa fala, padre, o senhor não leu o meu comentário. Li sim, li, né? Não é que eu não li. O que eu faço? Na verdade, quando eu pego um comentário aqui para falar, não é que eu escolhi o comentário, eu pego aqui aleatoriamente para dizer, deixa eu pegar um aqui, Benedita Solange Souza. Benedita, boa noite, Padre Juarez, a paz de Jesus Cristo, o amor de Maria a todos. Padre, quero dizer que tenho 55 anos, sou de Tatuí, interior de São Paulo, e quero falar que fiz várias coisas acertadas na minha vida, mas fazer o curso bíblico com o Senhor tem sido algo maravilhoso em minha vida. Muito obrigado. Benedita, muito obrigado pelo seu carinho, fico muito feliz da gente estar junto nesse momento. Deixa eu só ler mais um aqui, mais um outro aqui. Camila Souza. Camila, boa noite, Padre Juarez, sua bênção. Meu nome é Camila, sou mineira, mas falo de Porto Seguro, na Bahia. Estou quase aprendendo essa oração em latim, reconheço que ela é difícil. Obrigado por poder nos proporcionar todo este conhecimento. Sempre rezo para o Senhor no terço. Um grande abraço, que Deus abençoe. Camila, muito obrigado, seu carinho enorme, viu? Muito obrigado. A oração em latim, como eu disse para vocês, né, é o pequeno exorcismo de Santo Antônio que a gente faz todos os dias aqui sobre vocês. Vamos ler? Então tá, capítulo 25, pega a sua Bíblia e vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos traga sabedoria ao coração para compreender e principalmente para ficar longe da infidelidade. Vamos ler aqui, capítulo 25. Onde está? Aqui, vamos lá. Habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moab. Estas convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se diante de seus deuses. Israel juntou-se a Baal-Fegor, provocando assim contra ele a cólera do Senhor. Reúne, disse o Senhor a Moisés, todos os chefes do povo e pendura os culpados em forcas diante de mim, de cara para o sol, a fim de que o fogo da minha cólera se desvie de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel, cada um de vós mate os seus que se tenham juntado a Baal-Fegor. Entretanto, um dos filhos de Israel trouxe para junto de seus irmãos uma madianita, sob os olhos de Moisés e de toda a assembleia que chorava à entrada da tenda de reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se no meio da assembleia, tomou uma lança, seguiu o israelita até a sua tenda e ali transpassou-o, juntamente com a mulher, ferindo-os no ventre. E deteve-se então o flagelo que se alastrava entre os israelitas.
Morreram 24.000 homens com essa praga. O Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou minha cólera sobre os israelitas, dando provas entre eles do mesmo zelo que eu. Por isso não os extingui em minha cólera. Dize-lhe, pois, que lhe dou a minha aliança de paz. Isso será para ele e seus descendentes o pacto de um sacerdócio eterno, porque se mostrou cheio de zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. Chamava-se Zambre, o filho de Salu, o israelita que foi morto com a madianita, o qual era chefe de uma família patriarcal da tribo de Simeão. O nome da madianita morta era Cosbi, filha de Sur, chefe de tribo da família patriarcal de Madian. O Senhor disse a Moisés: atacai os madianitas e matai-o, porque eles vos atacaram primeiro, enganando-vos artificiosamente por meio do ídolo de Fogor e de Cosbi, sua irmã, filha de um chefe de Madian, que foi massacrado no dia do flagelo que sobreveio por causa do sacrilégio de Fogor. Vamos entender essa história aqui, que é importante. Vamos lá. O povo está onde? O povo de Israel está onde? Em Moabe. O povo subiu, dando volta pelo deserto, pelo Edom, subiu e está em Moabe. O rei moabita já ficou com a pulga atrás da orelha. Esse povo acampado aqui vai dar confusão. Chamou o Balaão para amaldiçoar, o Balaão não amaldiçoou, abençoou. Mas vamos lá. Aqui nós vemos uma coisa interessante. O relato faz o seguinte: o relato da infidelidade acontece com dois povos diferentes. Diz esse capítulo que eles estavam acampados em Moabe, mas eles se prostituíram com os moabitas e com os madianitas. Quando a gente fala prostituição, não é só a prostituição no âmbito do sexo, é a prostituição se entregando aos cultos, aos ritos e aos deuses dos moabitas e dos madianitas. Então preste atenção, é algo abominável para os israelitas. Abandonar o Deus verdadeiro, o Deus que salvou esse povo do Egito, passou com eles o deserto, e de repente se entregar aos deuses moabitas, aos deuses madianitas. Volto a dizer para você, temos dois relatos aqui. Uma hora conta que eles estavam se entregando à prostituição com os moabitas. Eles estão ali em Moabe. Mas no mesmo capítulo fala que eles estavam se entregando também aos madianitas. Aí a gente tem que entender uma coisa. Vamos lá, o estudo bíblico como é bonito. A gente sabe pela história que os moabitas e os madianitas eram aliados e contra Israel. Madian. Onde que está Madian? Madian está lá embaixo, no deserto. Tá bom? Onde está Moabe? Está aqui em cima, junto ao mar Morto. Vamos olhar no mapa? Então vamos aqui. Madian está aqui embaixo, tá bom? Aqui embaixo. Moab está aqui em cima, do lado do Mar Morto, tá bom? O povo está acampado em Moab, tá bom? Para entrar em Monte Nebo, aqui em cima, tá certo? Tudo bem. Então, o que deu para perceber? Moab e Madian estão bem longe, não estão? Estão bem longe. Moab e Madian estão bem longe. O relato do capítulo 25 fala que esse povo se entregou à infidelidade, tanto com os madianitas quanto com os moabitas. Mas vamos lá que tem mais coisa interessante aqui. O que acontece? Acontece que quando eles descobrem que o povo está se entregando a ritos, a cultos, e existe um culto aqui, o culto em Baal Fegor, é um culto de prostituição sagrada. Usa o sexo como um rito, é uma coisa mais abominável ainda. Então esse rito do Baal Fegor é um rito de prostituição sagrada, vou te explicar depois. Então isso é horrível. Então o povo fica passado com aquilo, o povo e principalmente Moisés. Deus fala para Moisés: olha,
castiga esse povo, não pode fazer isso. E tem uma coisa interessante que você vai perceber. Começou-se mais uma epidemia, mais uma praga. E logo, você sabe, logo o povo sempre vê a mão de Deus querendo mostrar alguma coisa. Provavelmente o povo passou por mais uma epidemia. Eu já te falei que era comum de tempos em tempos essas epidemias, questão de higiene, questão de contaminação, questão de entrar em contato com outros povos. E eles perceberam, e sempre eles percebem, que Deus está querendo falar alguma coisa com eles através dessa epidemia. Disse para você uma coisa, é uma grande verdade que Santo Agostinho nos ensina. Deus não provoca o mal. Não, nunca. Mas Deus sempre tira o bem do mal. Ora, Deus não provocou a epidemia, mas Deus usou a epidemia para mostrar que eles estavam fazendo algo errado. Além disso, nós temos o Finéias. Finéias é neto de Arão, é sacerdote, da família de sacerdote, filho de Eleazar. Lembra que quando Arão morreu, quem ficou como sumo sacerdote? Eleazar, o filho de Arão, ele que ficou. E o filho de Eleazar chama Finéias, e ele é sacerdote, porque é da família sacerdotal. E aí, deixa eu te contar uma coisa. O povo já estava, Moisés já estava muito chateado com o povo, e Deus mais chateado ainda, porque esse povo tinha se entregado a costumes de outros deuses, de outras culturas. Deus já tinha pedido para mostrar o castigo para eles, já tinha vindo essa praga, e mesmo assim, olha que coisa, eles ainda participavam de ritos de prostituição sagrada. Aí acontece aqui, que o Finéias viu ele chamava Zambre, né? Lá da tribo de Simeão, pegou uma mulher e entrou numa tenda. Sabe que tenda é essa? É uma tenda de prostituição sagrada. Em Baal-Fegor, eu vou te explicar, tinha tendas de prostituição sagrada, que o sexo, né? O sexo era feito como um culto a Deus, uma abominação. E aí o Finéias, olha que coisa, Finéias de Butuca, viu o Zambre passando sorrateiramente, passando com uma mulher, era uma madianita, passando com a mulher, e entrou naquela tenda. O Finéias falou, já sei o que é. O Finéias falou, tá vendo? Eu vou fazer justiça. Pegou uma lança, quando chegou lá, pegou os dois no pulo. Atravessou a lança nos dois. Matou os dois. Claro que isso virou toda uma notícia para conter justamente os filhos de Israel de se entregarem a esse tipo de culto e a esse tipo também, a outros deuses, a outras culturas também. Gente, no relato diz que, por causa disso, Deus abençoou cada vez mais Finéias, dando a ele a certeza do sacerdócio perpétuo, né, de toda a sua linhagem, de toda a sua geração, porque ele defendeu Israel de toda a contaminação de outros deuses. É um caso que, vou te dizer uma coisa, com certeza, volta e meia, o povo de Deus, ele se mistura a outros povos e se mistura a outras religiões e se deixa levar por outros ídolos. Por isso, a Bíblia está toda hora dizendo, olha, sejam fiéis, não se prostituam, não se deixem levar pelos outros ídolos. E toda hora você vai ver exemplos de que o povo precisa voltar, precisa deixar de ser infiel, né? É uma realidade. Você é um povo que está no meio de outro povo. É claro que você vai ser influenciado pela cultura e pela religião do outro povo. E o objetivo da palavra de Deus aqui é sempre manter o povo firme na sua fé, mesmo que ele esteja no meio de outros povos, mesmo que esteja no meio de outras culturas, mantenha a fé num só Deus, numa só palavra, numa só fé, né? Então, o objetivo. Esse capítulo é pequenininho, mas deixa eu te mostrar aqui só alguns versículos aqui que é para a gente entender mais.
Então você sabe que essa infidelidade com as filhas de Moabe e também com os madianitas, ele mais ou menos tem uma coisa aqui, e nem a infidelidade aqui é uma infidelidade de religião, é uma infidelidade de às vezes até de se misturar povos, mas é uma infidelidade por quê? Porque esse povo está misturando-se aos seus inimigos. Moab e os madianitas, eles se opõem aos israelitas. Então, é uma infidelidade tripla. Você estar se misturando aos seus inimigos, você estar se misturando a outras religiões, você estar se prostituindo com mulheres de outros povos. Então, isso é que chamou mais atenção ali para eles. Vem aqui no versículo 3 para a gente entender. Israel juntou-se a Baal-Fegor, provocando assim contra ele a cólera do Senhor. Baal-Fegor. Baal-Fegor era um lugar conhecido na época, era um lugar que ficava a 20 quilômetros a leste do Mar Morto, no norte, bem no norte do Mar Morto, né? Bem no norte do Mar Morto, e ficava a 20 quilômetros a leste do Mar Morto. Vamos ver aqui, ó. Mar Morto está aqui. Tá vendo? 20 quilômetros a leste. Está aqui. Tá certo? Era um lugar. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Gente, esse lugar era onde se tinha, era a sede mesmo, tipo um santuário de fertilidade. E lá se praticava a prostituição sagrada, ou seja, com abusos sexuais, você oferecia a Deus como se fosse um culto. Estranho, né? Mas essas maluquices sempre houve na história, né? Então, lá era um local, uma sede de um rito de fertilidade. E nesse rito de fertilidade, as pessoas eram abusadas sexualmente como um rito, como um culto apresentado aos deuses deles lá. E isso era abominável diante dos israelitas, pelo amor de Deus. E o que a Bíblia fala aqui no versículo 3? Eles se juntaram a Baal-Fegor, porque eles estavam acampados ali perto. Então eles se juntam a um rito de um povo estranho, de um povo inimigo praticamente, e pior, né, de um rito de prostituição sagrada. Tá bom? No versículo 8, vamos ver aqui. Versículo 8. Seguiu o israelita até a sua tenda e ali transpassou juntamente com a mulher, ferindo-os no ventre. E deteve-se então o flagelo que se alastrava entre os israelitas. Esse aqui foi aquele caso do Finéias. O Finéias, filho do Eleazar, neto de Arão, né? Ele percebeu que aquela mulher madianita tinha entrado com o israelita. Que tenda é esta? É uma tenda para uso religioso, em que geralmente, deixa eu te explicar como que é. Esse rito acontecia como? Existiam tendas para uso religioso sexual. E lá dentro ficava uma sacerdotisa madianita, que ficava esperando as pessoas para praticar a prostituição sagrada. Então, olha que coisa, tendas para uso religioso. Mas que uso religioso? Lá em cada tenda ficava uma sacerdotisa madianita. E lá a pessoa entrava, praticava sexo ritual, né, oferecido a Deus como um culto, aos deuses deles, né, aos deuses dele, como se fosse um culto. Quando Finéias viu que ele estava dirigindo-se para essa tenda, que era uma tenda religiosa de uso de prostituição sagrada, ele foi atrás, matou aquele homem e matou a mulher. E por isso, segundo o relato bíblico, a peste, a praga, foi vencida. Tá bom? Vamos lá, o último versículo que eu tenho para explicar para você, versículo 11, aqui. Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha cólera, Deus está falando, né? E sobre os israelitas, desviou a minha cólera de sobre os israelitas, dando provas que eles, do mesmo zelo que eu, dando prova,
Cadê? Dando provas entre eles do mesmo zelo que eu. Queria falar sobre essa palavra zelo. O zelo de Deus pelo seu povo é uma coisa muito séria. O zelo de Deus. Em alguns momentos, a palavra de Deus é usada como ciúme. Deus é um Deus ciumento. Não ciumento do nosso jeito, porque Deus não tem esse tipo de ciúme. Ciúme de Deus significa o zelo que Ele tem por nós, o cuidado que Ele tem por nós. Então, esta palavra zelo, vou voltar a dizer aqui, essa palavra zelo, ela é muito importante de você lembrar. Muito importante, cadê? Dando provas entre eles do mesmo zelo que eu. Zelo é cuidado, zelo é estar ao lado, zelo é permanecer junto. Em algumas Bíblias você vai encontrar a palavra ciúme, dando provas do ciúme que eu tenho. Ou seja, Deus cuida tanto do seu povo que parece até que Ele é ciumento. Não divide seu povo com infidelidades, não divide seu povo com qualquer coisa, não divide seu povo com o pecado. A palavra zelo é muito forte na concepção bíblica. Deus cuida do seu povo com um zelo incomensurável. É como se tivesse um ciúme que ninguém pode tirar esse povo dele. Gente, Deus cuida de você do mesmo jeito. Deus tem zelo por você. O zelo que Ele tem por você é porque Ele não quer dividir você com o mal, com a tristeza, com o pecado, com a dor, com o sofrimento. Não. Por isso, a fidelidade a Deus nos garante a felicidade, a paz. Porque cada vez que eu me desvio e vou para longe de Deus, para outras coisas, eu caio, eu me machuco, eu me quebro, eu fico triste, eu fico infeliz. Mas quando eu percebo que o Deus que me ama quer muito eu perto dele, aí eu vou entender uma coisa: só junto dele, só ao lado dele, eu posso ser feliz. Que fique longe de nós a infidelidade, que fique longe de nós virar as costas para o Deus, e que eu perceba que Deus tem tanto zelo por mim, que não me divide com nada. Pelo contrário, de tanto amor que Ele tem por mim, Ele divide reinos, Ele troca reinos, como diz Isaías, por causa de mim. Mas mais do que isso Ele faz. Ele me dá seu Filho para morrer por mim e para me salvar. Esse é o amor de Deus por você. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu de tribo Iuda, radix Davide, aleluia.